Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Estamos aqui hoje com a enfermeira obstetra Laís Aracaki. Tudo bom, Laís? Tudo bem, prazer estar aqui. Laís, vamos começar falando um pouquinho de sua trajetória, o que levou você a gostar, a querer ser uma enfermeira obstetra? Sim. Olha, na verdade, assim, quando eu estava naquela fase de escolher a faculdade, né? Eu já tinha um certo dãozinho para essa área da saúde, né? Todo mundo falava que eu cuidava da vovó, cuidava do pai, de quem estava doente. E aí ficava aquela pressão para eu fazer medicina, né? De fato, eu não queria muito a medicina, mas quando eu vi que existia a profissão de obstetriz, né? Eu fiquei enlouquecida para fazer obstetrícia, né? E aí eu vi que tinha enfermagem e obstetriz. E aí a gente acabou fazendo, aí estudei aqui, né, na UFMT, e já entrei na enfermagem pensando na obstetrícia, já pensando nas grávidas, nos partos, nos bebezinhos, porque a enfermagem é uma área ampla, né? Você pode trabalhar com, né, uma parte mais, Sim. né, do adoecimento, algumas doenças mais pesadas, intensas, e eu sou meio assim, sofrida. Aham, Então eu ficava aham. pensando, meu Deus, e agora eu vou ter que cuidar dessa fase, né? De adoecimento. Eu pensei, não, acho que eu vou cuidar desse começo da vida, né? Que é ali a gestação, o parto, mas também tem seus desafios, né? Tem as perdas gestacionais, não é só flores também, né? Mas é um lado mais bonito, assim, da saúde, eu acho. Laís, o que é exatamente o parto? O parto é essa travessia, né? Então, quando a gestante está naquele momento entre o final da gestação e a chegada desse bebê, vem aí um monte de, né, informações, né, de várias pessoas da família, das vizinhas. Então, geralmente o parto pode ser, né, por via de cesárea ou parto vaginal, que a gente fala parto normal. Então, essa final da gestação que a paciente, a gestante, tem que definir ali, tem que decidir se ela, claro, né, não tiver nenhuma contraindicação do parto vaginal ou normal. Por exemplo, tem casos que precisa ser feito a cesárea, às vezes até um pouco antes do previsto, né? Os partos prematuros ali onde o bebê ou a mãe tem algum risco, né? Está em algum risco. A cesárea realmente salva vidas. Mas o parto normal ainda é indicado aí para quase 80% das mulheres. Então, não é a realidade ainda, né, no nosso país, mas é o que seria preconizado, né? Quais são os tipos de parto que existe hoje aqui no Brasil? Então, o parto que a gente ouve mais falar é o parto humanizado, né? Mas o parto Sim. humanizado ele pode ser cesárea ou normal, né? Porque a humanização da assistência, se a gente fala no SUS, a gente fala na enfermagem, na medicina, é você tratar o outro como um ser humano, né? Parece Sim. óbvio, né? Aham. Humano tratando humano. Mas a humanização da assistência, como uma forma geral, ela vai trazer um cuidado, né, mais atento, uma escuta, né, onde a pessoa participa do seu cuidado, então ela não é passiva, ela é ativa, ela tem autonomia, ela tem voz, né, nesse processo tanto gestacional como do parto. Mas a gente tem parto, então, vaginal, que é o parto normal, que pode ser natural, então aquele parto que desenrola sozinho, né? Sim. Ela começa as contrações, estoura a bolsa, vai para o hospital, já está com a dilatação ali, né, mínima para internação. Em poucas horas esse neném está no colo sem nenhuma intervenção, parto natural. Existe o parto normal que a gente precisa conduzir, aquelas pacientes que a gente ouve falar que põe um soro, né, para induzir as contrações, ou que precisa instrumentar no final, quando esse bebê nasce, não nasce, o médico precisa de auxiliar para que termine de nascer de forma saudável. E a gente pode precisar do parto cesárea, né? E a cesárea também pode ser humanizada, a gente faz cesáreas com indicação, por exemplo, de um bebê que está sentadinho, né? É muito difícil encontrar hoje em Cuiabá e Mato Grosso um profissional que faça o parto do bebê pélvico, né? Que a gente Uhum. fala. Então, a cesárea seria uma indicação também, por exemplo, para esse caso. Mas hoje no Brasil, o mais indicado é o parto normal. Normal, que seria o vaginal. Mas a gente ainda tem muito cultural o medo da dor, né? Então, por isso que a gente vê e escuta falar muito sobre a banheira ou sobre a humanização, exatamente para tentar fazer os métodos de alívio de dor. Porque acho que o que fica mais, né, evidente é aquele desespero, né, da contração, da dor, do grito, né? A gente vê uma imagem de um parto normal, você imagina já um sofrimento, né? Na verdade, é uma transição, né, entre uma gestação que está finalizando, o bebê que está se encaminhando para a chegada, né? Não precisa ter sofrimento envolvido, mas provavelmente vai ter dor, um pouquinho Sim. ou um pouquinho a mais para cada mulher. Cada mulher tem uma percepção de dor, né? De sensibilidade, mas a gente percebe que esse medo da dor é um dos marcantes assim para a gente não ter tantos índices de partos normais.
Hoje, na rede pública, ainda a gente consegue ter 56%, vamos dizer assim, de partos normais, né? Numa grande maternidade em Cuiabá. No particular, na rede suplementar que a gente fala, Sim. né? Aí os índices são maiores de cesárea. A gente chega a ter 86% de cesáreas, que aí gera já mais riscos, né? Porque uma cesárea desnecessária que você, assim, eu nem quero sentir nenhuma dor, né? Vou chegar e vou marcar dia 10. Sim. Gera um risco, às vezes, para essa mulher se ela não tiver o todo da informação, porque a cesárea é uma cirurgia de médio porte que pode ter os seus riscos, né? Então, abre, né, 7 camadas, então a gente pode ter, se a mulher tiver uma outra gestação, uma placenta creta, por exemplo, que é uma complicação bem grave, que pode vir até a perca desse útero numa próxima gestação. Então, a gente tendo a consciência de que tem esses riscos, tudo bem, ela foi informada. Mas só pelo medo, né, da transição, de passar pela dor ou de tentar, é muito ruim a gente indicar para 86% das mulheres uma cesárea, né? Então, por isso que a gente ainda vê essa discussão das doulas, das enfermeiras, tentando conscientizar mesmo. Por exemplo, eu tive meu primeiro parto foi de gêmeos. Sim. E depois eu tive uma outra 1 ano e 11 meses depois. Um intervalo curto, né? Que emoção. Eu sei que a minha médica nunca perguntou para mim se eu queria cesárea parto, ou né? normal. Ela já falou, vou marcar Sim. a sua cesárea para dia tal. É. Eu também não tinha muito e eu também nunca... Eu queria ter filho. Sim. Como vinha... Tem gente que sonha... Tá no colo, né? Tem gente que sonha em ser mãe em parto normal. Eu nunca tive esse sonho. Meu sonho era ter filhos. Sim. Então, eu já marquei, mas é normal, mesmo grávida de gêmeos, pode ter parto normal? Condição para ter parto normal de gêmeos? Pode, né? A gente acha que tem uma famosa, acho que teve os gêmeos de parto normal, a do Rodrigo, Fernanda Lima, eu acho, né? Se não me engano, não. A gente tem alguns fatores importantes, então tem que ser 2 placentas, tem que ser, né? Tem vários fatores, então é possível, mas é um pouquinho mais desafiador, porque a gestação em si tem que conduzir. Seria ideal que os dois estivessem de cabeça para baixo, né, certinho, mas a gente tem um pouquinho mais de riscos ainda envolvido, então também não é uma indicação plena para parto vaginal, né? A gente vê muito mais cesáreas do gemelar, inclusive, assim, é muito raro, eu acho que eu vi, assim, na vida, acho que uns 3, e eu trabalho há quase 10 anos nessa área, né? Mas é muito saudável também, não deixa de ser, mas a gente tem um cuidado a mais ali, a gente tem 2 pediatras, né? A gente tem uma assistência redobrada. E se, por acaso, a primeira gestação foi de cesárea, Sim. Logo após, na outra gestação, tem que ser cesárea ou pode ser normal? Não, pode ser normal. Aí a gente também tem esse intervalo interpartal, né, que é importante, a gente tem que ter um mínimo ali pra gente, mas até pra cesárea, né, a gente teria que ter intervalo. Mas realmente a gente hoje ainda tem que vencer esse mito, uma vez cesárea, sempre cesárea, né? Há um risco envolvido entre ter uma cesárea depois da primeira cesárea, como há um risco de ter um parto normal depois de uma cesárea. Então, o que a gente tenta, no máximo, evitar? A primeira cesárea das mulheres. E, na verdade, na primeira gestação é quando está envolvido muita coisa, né? Você vai se tornar mãe pela primeira vez, é muita cobrança, aquela função para uma mãe que está se tornando mãe, né? Então, na primeira é muito difícil, porque o primeiro parto tende a ser mais desafiador. Ele demora mais para desenrolar, ele demora mais para acontecer, geralmente, né? A gente tem mais de 70% de partos que ficam arrastados ali, que a gente ouve falar 12, 16 horas para, de fato, esse bebê estar no colo. Então, nem todo mundo investe toda a sua energia para ficar esse tempo, porque o primeiro parto geralmente é o mais desafiador. Então, a gente tenta evitar a primeira cesárea, porque realmente fica um pouquinho mais difícil a gente ter outros partos normais em seguida. Por exemplo, se a gente precisar induzir no segundo, a gente tem mais restrições, porque tem uma cesárea anterior. Mas a gente chama isso de VBAC, né? A sigla VBAC é uma cesárea, um parto normal após uma cesárea. Então, é possível. Então, tem um VBAC 1, VBAC 2, quando a gente tem cesáreas anteriores. A partir da segunda cesárea, de fato, a grande maioria dos médicos, eu diria que mais de 99%, não faz mais parto normal depois de 2 cesáreas. Entendi. Mas com uma cesárea é super possível e a gente tem vários, inclusive. E quando que é realmente necessário parto cesariano? Então, a gente tem indicações absolutas que a gente fala. Então, por exemplo, que nem você comentou, a sua médica, às vezes, é uma coisa dela. Então, é muito difícil a gente falar para o médico fazer parto normal, porque ele tem que organizar toda uma agenda.
Se ele tiver 20 pré-natais por mês, ele vai ter 20 partos por mês. E o parto não tem hora, né? Inclusive, eu não durmo muito, não. Porque é de madrugada, é no feriado, é no Natal, é no Ano Novo, né? A gente não tem muito logística. Então, não tem como tirar férias sem avisar as gestantes. Se tem uma DPP para dia 24 de dezembro, você provavelmente não vai passar a ceia com sua família. Então, é difícil para o médico fazer essa cesárea, fazer esse parto normal de 20 pacientes dele. Por isso que hoje é uma coisa que se vende, né? Um serviço. Então, a gente vende a disponibilidade desse médico. Então, por isso que o parto normal hoje é mais caro que a cesárea. A cesárea, geralmente, o plano cobre, o médico agenda. Terça-feira, você vai lá, ele já faz 3 cesáreas, né? Agora, se ele tiver um parto normal, às vezes acaba com a agenda dele de uns 3 dias, né? Porque ele passa, vai evoluir, vai pra madrugada, e sai de manhã, perde o consultório, aí passa pra passar visita, pra dar alta, então gera bastante transtorno. Então, por isso que a gente vai perceber que é mais fácil a gente ter cesáreas, mas indicação absoluta é muito raro. A gente tem em torno de, se eu não me engano, de 8 a 10 indicações absolutas. Então, um deles que a gente diria é quando a placenta está no colo, no orifício, quando a placenta, em vez de estar posterior, né, ela está na frente da saída do bebê. Então, a placenta não pode sair primeiro que o bebê. Então, é um exemplo também que a gente teria de não fazer uma cesárea, né, não fazer um parto normal, porque não teria como o bebê passar. Entre outras, mas, por exemplo, como você citou, um gemelar, um bebê pélvico, entre outras indicações que são absolutas. Então, é raro. Então, a gente teria aí uns 15 a 20% de mulheres que não conseguiriam ter esse parto normal. Né? E o parto domiciliar, o que você acha dele? Então, a gente tem algumas centrais do Brasil, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem casa de parto, que ela é interligada com uma maternidade de referência. A gente provavelmente em Várzea Grande vai ter, a gente tem um projeto acontecendo aí, né, junto com o SUS e junto com a maternidade da Prefeitura de Várzea Grande, mas é importante que fosse vinculado, né? Então, eu não trabalho com equipes, por exemplo, de parto domiciliar, mas eu faço uma assistência pré-parto. Então, eu vou no domicílio da paciente. Então, a gente tem uma equipe, eu trabalho, né, sou sócia da Nascer Junto, que a gente tem 3 enfermeiras e 3 médicas. Então, a gente está junto, uma alinhada com a outra. Então, quando a paciente manda mensagem ali no celular, que a gente passa o contato, depois que ela fecha o contrato, ela fala, olha, começou umas contrações, vou cronometrar. E aí a gente fala, tá, cronometra, vê se a bebê tá mexendo bem, se tá tudo certo, porque é final da gestação, então tá tudo em dia. Pré-natal, ultrassom, exame de sangue, a pressão tá normal, ganho de peso, tudo certinho. A partir do momento que ela fala, olha, essa dor está me desafiando, eu vou até a casa dela para avaliar. Batimento do bebê, pressão da mãe, sinais vitais em forma geral e a avaliação desse toque para dilatação. Então, às vezes eu chego, se é o primeiro filho, que é aquilo que eu falei que é o mais difícil, né? Às vezes eu chego lá, tá 1 para 2 centímetros. E para nascer, a gente precisa de 10 centímetros. Então, às vezes eu falo, olha, ainda tem um caminho longo. Vou fazer o seguinte, vamos tomar um banho de chuveiro, vamos relaxar, vamos tentar comer, dormir um pouquinho, porque tá cedo, né? Não tá na hora de se exercitar, de você sair correndo pro hospital, tá cedo. E aí, geralmente, a gente deixa ela ou permanece com ela se realmente a dor estiver desafiadora. Se a gente sair, ela já vai perder as estribeiras ali. Então, a gente deixa, claro, o acompanhante bem orientado se tiver tudo bem, senão a gente permanece em casa ali por um período, até a gente ter a fase ativa do parto. Que o parto tem várias fases, né? Uma fase ali que começa, tem uma contração, tem uma cólica, sai um tampão. E a fase ativa não, a gente tem contrações rítmicas e, né, fortes. Então, aí a gente vai para o hospital, porque senão nasce em casa e não é a nossa intenção. A nossa intenção é chegar na fase ativa no hospital e ali no hospital ser um tempo encurtado, de 5 a 6 horas, esse bebê tá no colo. Não é seguro nascer na casa? Eu diria que não é tão seguro, principalmente pela nossa logística. Então, se a gente tem, por exemplo, uma placenta que não se desprende de forma correta, ou um bebê que nasce e não chora tão bem, a gente precisa da assistência, né, com uma reanimação do pediatra, um oxigênio para suporte desse bebê, e a gente não leva essa estrutura para casa. Algumas equipes aqui em Mato Grosso fazem. São poucos partos que eles fazem domiciliar, mas eles levam mínima estrutura. Mas ainda assim, nessa remoção de uma emergência, que a gente não tem como prever, mesmo tendo um pré-natal bonitinho, né? Se a gente tem uma emergência, são poucas horas, às vezes minutos que você tem para correr para o hospital. E o nosso trânsito hoje não permite. A nossa cidade, ela é grande, né? Ela é toda distante, os hospitais são de difícil acesso, né? Com avenidas mínimas ali que chegam, então ainda gera um risco maior do que um benefício. Então,
na minha concepção, na minha visão, Sim. ainda não seria o adequado, né? O mais adequado para todas ou para a maioria das mulheres. Que antigamente tinha até aquelas parteiras, né? O meu marido fala que quando a irmã dele ia ter filho, eles ficavam tudo esperando, porque já ia sair uma canja depois. Exatamente, era aquela coisa, né, familiar. E, de fato, eu sou chamada de parteira, porque a enfermeira obstetra é a nova parteira, né, do século XXI aí. Sim. Mas a gente realmente percebe que era muito mais, né? O meu sogro também fala a mesma coisa. Ele é o filho mais novo e ele foi o último que não deu tempo da parteira chegar, né? A parteira foram buscar a parteira e ele nasceu e a mãe dele chegou, só tava na hora de fazer a canja já. Então, realmente era uma coisa, um cenário familiar, né? Uma coisa da família ali no seu ninho, sem aquela intervenção de outro, você tem que sair correndo, nem nada. Mas para nossa estrutura hoje, então a gente tem muito mais tecnologia, sim. Tem muito mais, né, formas de conduzir, então a gente também tinha, às vezes, 12, 13 filhos, mas 2, 3 não vingava, né? Isso era fácil para aquela época. Hoje a gente não quer perder metade de um bebê, né? E se então tivesse a gente não quer expor a risco. Se tivesse na época de hoje, talvez não perderia esse filho, porque por causa da estrutura, né? Melhor, né? Qualificada, sem dúvida. E como que uma mulher pode escolher o tipo de parto que ela quer? Então, ela precisa primeiro ter um pré-natal bem legal, e isso aí é tarefa, né? Então, a gente vê muito hoje diferente também. Da época da minha mãe, por exemplo, a grávida hoje, ela vai pro crossfit, né? Ela faz atividade, vai pra academia. Antigamente, elas paravam tudo. Você ia agachar, não, deixa que eu pego, né? Hoje a gente fala pra grávida, vou jogar aqui, você pega e agacha. Que é pra ela ficar com condicionamento bom, né? Mas por quê? Porque outra coisa que, né, a gente perdeu um pouquinho da nossa essência. As nossas avós, nossas, né, bisavós lavavam lá agachada a roupa, não tinha controle remoto pra nada, né? Hoje o portão abre sozinho, a TV muda sozinho, então a gente tem uma qualidade de vida um pouquinho inferior, pensando no sedentarismo, né, na qualidade muscular, então é diferente também. Então, para esse pré-natal, para essa gestação evoluir para um parto muito saudável, tem que ter um pré-natal bem seguro, por isso que é importante ser um bom obstetra, que fala para você, né, sobre ganho de peso, né, os exames, por exemplo, diabetes gestacional, uma coisa muito comum, mas que é muito perigosa, né, tanto para a mãe como para o bebê, e normalizou muito o diabetes gestacional. E é um risco, e aí a gente tem mais riscos dos bebês grandões, né, mais de 4 quilos, que aí não contraindicam uma tentativa do parto, que a gente fala assim, que é a prova do trabalho de parto. Vamos para o trabalho de parto. Chegou lá, porque até a ultrassom não é balança, né? A gente tem um ultrassom de 4 quilos, às vezes o bebê nasce ali com uns 3.800. E aí a gente vê bebezões nascer de mulheres pequenas, porque o trabalho de parto evolui. A gente não põe muito ali, né, intervenções. E é super saudável. Então, ter um pré-natal saudável faria toda a diferença para definir. E é importante estudar, né? Porque, como eu te falei, como é comercializado muito, que a cesárea é rápida, é fácil, é prática para todo mundo, eu agendo, eu vou lá, eu faço, vou maquiada, bonita, né? Acaba que vende como mais fácil, mas tem uma dor, uma recuperação envolvida. Então, às vezes, o pós-cesárea, a mulher não fica tão, né, disponível para cuidar do bebê. É raro o dia que ela vai conseguir dar um banho no bebê, que ela vai estar sem dor, para ela conseguir amamentar tranquilamente, sem muita ajuda, né, sem essa rede de apoio. Então, às vezes, a cesárea tem o seu pós, a gente fala que é pagar no débito ou no crédito, né, essa conta, porque vai chegar um momento, né? Tem, claro, hoje uma tecnologia muito moderna das cesáreas, tem mulher que não sente nada, né? Que tem uma recuperação maravilhosa, melhor até do que alguns partos, né? Mas realmente ainda tem, né? É uma cirurgia, tem a sua cicatrização, o seu pós, então às vezes tentar trazer essa informação de que o parto tem uma recuperação boa ajuda a mulher a tentar, pelo menos, né? Sim. Eu não senti dor. Coisa boa. Não senti de nenhum dos meus, nem dos gêmeos, nem da Maria. E depois o pós-cirúrgico também foi muito tranquilo. Levantando, andando. Sim, por isso que o pessoal fala assim, ai, mas eu sinto muita dor na cesárea. Eu falei, cada um. Exatamente. É de cada um. É igual o parto, por exemplo. Eu, né, não sou parâmetro, os meus partos são muito rápidos, desde o primeiro. Então, o primeiro, geralmente, a gente pensa assim, nossa, vai demorar. A minha irmã teve bebê primeiro que eu. E o meu sobrinho é uns 7 meses mais velho que a minha filha. O primeiro, né? E aí, ela teve quase 16 horas de fase. Ela tem a fase ativa, e eu acompanhando ela desde casa. Ela veio de Rondônia para ter o neném aqui. E eu falei, vixe, então E ela teve com 40 semanas e 4 dias, que ninguém quer passar das 40 semanas. Imagina, quase 10 meses grávida, ninguém aguenta, né? E aí eu falei, não, então meu parto vai ser enrolado. Eu já tava grávida, né?
E aí, na noite do meu trabalho de parto, eu dormi com cólica, com um pouco de contração. Eu falei, não, eu quero que o trem estoura pra eu falar que tá doendo, né? Vou aguentar, porque eu já sei que vai demorar. E eu dormi à meia-noite por ali, com um pouquinho de dor, e eu acordei às 3h30 com a bolsa rompendo. 5 horas a minha neném tava no colo. Ai. Eu não tive tempo de pensar, foi muita contração, né? A gente chama isso de parto a jato, né? Eu fui pro hospital 4h30, 5 da manhã, 5h05 a neném tava mamando já. E Então, eu assim, conheço gente que não tive. ficou umas 12 horas, até mais, em E não trabalho de nasce parto. às vezes, não evolui, né? É muito comum. Então, é claro que a dor é relativa, então não é que eu não tenha Sim, sentido dor. De fato, quando estourou a bolsa, eu já estava numa fase mais evoluída, porque eu dormia ali pensando que eu estava só com cólicas, né? Fui forte pra dor, né? sim. E quando eu acordei, eu já estava na fase ativa, então eu fui pro hospital já naquele desespero. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Eu cheguei com 10 centímetros e foi muito rápido, e foi o primeiro parto. Falei, e o segundo, meu Deus? Vai nascer em casa, né? Mas graças a Deus foi muito semelhante. Ele tem 1 aninho agora, né? Estourou a bolsa 4h30, 1 hora depois, e nasceu 6h06. Então, assim, foi muito parecido os 2 partos. E Também posso dizer que não tive muita dor. não, mas quando vem me perguntar assim, mas é tranquilo? Falei, depende. O meu parâmetro é que sim, né? O meu é que sim, mas eu conheço gente que solta. fala que tem dor na coluna até hoje por causa da RAAC, né? Aham, aí eu falei assim, eu não sinto. Inclusive, a RAAC, a gente tem partos normais que a gente faz analgesia, que é a mesma RAAC, com a dose menor. Aham. E a gente, às vezes, vai ter a paciente que teve parto normal com analgesia, que não chega a ser uma anestesia, porque ela anda, ela agacha, faz força para expulsar esse bebê. Mas ela também pode ter a dor de cabeça, que é da RAAC, ela pode ter a dor lombar, que também foi puncionado. E, às vezes, a gente tem aquela fase, que é da recuperação ali, que é como se ficasse como uma pós-cesárea. Então, o parto mais natural, que foi o que eu comentei os tipos, né? Seria mais saudável, porque quanto menos intervenção, menos você vai pagar o pós ali, né? Da RAAC, né? Da intervenção, da punção com soro, por exemplo. Mas realmente não é para todas essa facilidade, essa naturalidade. Alguns partos, inclusive tem uma frase que fala, a mulher sabe parir, né? Hoje eu diria que nem todas, porque realmente o nosso corpo foi se perdendo. É igual amamentar, né? Eu sou consultora de amamentação. A gente não nasce sabendo, é um aprendizado ali diário com seu bebê, com cada bebê que você tem é diferente. Sim. Então também eu acho que depende muito de informação e rede de apoio, sem dúvida, tanto para o parto como para a amamentação. Tanto que o meu menino, ele precisou até de fono para amamentar. A outra já pegou mais. Hoje amamentaram até os 4 meses. Que bênção! Agora a Maria, a minha mais nova, amamentou até os 4 anos. Ah, que delícia! A minha mais velha foi 3 anos também. Jesus! A carrapato, né? Mas realmente, amamentar gêmeos é um desafio. Então, parabéns! 4 meses! 4 meses. Sucesso! E a minha pediatra ainda brigou comigo, que eu não amamentei até os 6. Mas foi sucesso. Foi o quanto eu tenho mães de gêmeos que amamentam assim, 15, 20 dias, porque é desafiador, né? Ter 2, ter um bebê já é demais. Ter 2 e a logística, cada um tem o seu perfil, né? Sim. A produção de leite, organizar essa pega, se organizar a mamada de um já gera um caos. O meu bebê, o mais novo, também. Precisou fazer cirurgia da língua, precisou fazer fono. Eu lá, consultora de amamentação, chegava na sala de vacina, né, as menininhas, nossa, a boquinha dele tá toda ressecada, mamãe, ele deve estar mamando errado. E eu, ai meu Deus, eu que sou profissional, tô aqui escutando. Foram 4 meses para ajustar a mamada dele, ele mama até hoje. E o parto humanizado? O que é esse parto humanizado? Pensando no parto normal, principalmente, né? Então, o que a gente tem de diferencial? A gente geralmente pensa na ambiência, né? Nessa estrutura. Então, geralmente um ambiente mais acolhedor, com luzes, alguma decoração. A gente vê muito nesse cenário a banheira. Por quê? A dor que desafia muitas mulheres, ela pode ser mais de metade amenizada com massagem, com exercício, com palavras de afirmação. Então, se, por exemplo, você põe 10 mulheres, né, que a gente tem estrutura aqui em Cuiabá, assim, divididas em leitos, uma perto da outra. Uma grita, a outra desespera. Uma pede socorro, a outra acha que vai morrer, né? Então, a estrutura, o ambiente também gera um pouquinho dessa ansiedade, desse trauma do parto, né? Então, quando você também não tem uma equipe que é sua, que você vai, por exemplo,
por exemplo, para o plantão, no plantão tem um médico para essas 10 mulheres que estão dando à luz. Então, não vai conseguir ficar individualizado, segurando a mão de ninguém, né? Falando, não, é assim mesmo, vamos mais um pouquinho, daqui a pouco eu te reavalio, tá 4, 5 centímetros, já tá 10. Vamos fazer um exercício, vamos no chuveiro, ele não, às vezes não vai ter esse tempo. Então, nesse cenário, a gente vê muito as doulas, né? As fisioterapeutas também, e principalmente as enfermeiras obstétricas, né? Que conseguem conduzir desde o pré-parto, que é aquilo que eu falei de não internar muito precoce. Então, quando você tem uma equipe, seja uma doula, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, a gente tem a psicóloga hoje também no cenário do parto, a gente traz essa humanização, traz essa ambiência, o parceiro, né? Seja a mãe da paciente, a mãe é difícil, viu? Porque a mãe, às vezes, ela sofre e chora mais que a grávida, porque ela fica com dó da filha. Mas o marido geralmente reforça muito isso de não, vamos mais um pouquinho, não desiste não, tá quase. E quando a mulher quer, é diferente. Então eu trabalho, né? Trabalhei bastante ali em Várzea Grande na rede do SUS por uns 5 a 6 anos. E a mesma equipe, eu, né, a mesma médica que tá lá no particular, que ela cobra 5, 6 mil um parto, ela tá lá fazendo no SUS e eu também cobro, né, um valor X ali, uns. As pessoas procuram na rede pública, como que elas conseguem fazer esse parto humanizado? Hoje dá pra gente visitar, então quando você estiver ali com seus 7, 8 meses, dá pra você visitar essas maternidades, então dá pra você conhecer a estrutura, você tem que agendar provavelmente antes, né? Dá pra ir com um companheiro pra conhecer a sala de parto, dá pra você conhecer a equipe, né, a enfermeira que tá ali. Dá para você levar um plano de parto, né? Porque um plano de parto você escreve e mostra que você tem informação. Então, gostaria que o bebê, assim que nascesse, viesse para o meu colo. Gostaria que evitasse dar o banho na primeira hora do bebê. Gostaria de que não fosse feito procedimentos repetitivos sem necessidade comigo, como colocar soro, fazer aquele pique, né? Que a gente ouve falar episiotomia, sem me informar ou sem me esclarecer, porque isso mostra para o plantão ou para a equipe que você estudou, que você está preparada, o quanto isso é importante para você e muda um pouquinho a cara, né, dessa assistência. Porque a gente vê muitas mulheres irem muito perdidas, né, peregrinar. Então, por exemplo, ir muito cedo, né, para o hospital, se o médico fala assim, olha, tá com 2 para 3 centímetros, eu acho que você tem que voltar daqui umas 3 a 4 horas para eu reavaliar. É difícil, né? Você fala assim, vou embora com essa dor, né? Mas se o médico teve a capacidade de falar que não tá na hora de você internar, tá tudo bem você ir pra casa. Ele não vai mandar você ir pra casa sem uma segurança mínima. Né? Tá tudo bem, ele viu o batimento, ele viu que você tá bem, que o pré-natal é seguro. Chegou em casa, mudou, estourou a bolsa, por exemplo, sangrou. Você retorna antes. Mas se você vai pra casa, consegue descansar um pouco, comer um pouco. Às vezes a gente fala para elas comprar uma bola, rebolar um pouquinho ali na bola de pilates. Daqui a algumas horas você volta, às vezes você já está na fase de o bebê nascer e é muito melhor a assistência, porque é minimamente intervenção, né? Então fica mais natural e mais saudável. Para fazer esse parto, o hospital, ele tem alguma estrutura diferente? A qualquer hospital? Varia, né? A gente tem alguns hospitais ainda que a estrutura não é tão aconchegante, vamos dizer assim. Mas eles têm bola, tem espaldar, tem a equipe preparada. Algumas maternidades, ela tem a sala individualizada, onde a mulher fica com um chuveiro só para ela, um material específico só para ela. Então já acolhe muito melhor, né? Porque antes a gente tinha muito aquilo de, né, ser na maca, né, ser uma postura deitada de barriga para cima. Hoje a mulher escolhe se ela quiser agachada, se ela quiser no chuveiro, se ela quiser tem a banquetinha de parto. Então por isso que estudar um pouquinho sobre parto, não só, né, ir lá e dar um Google e ver, né, aqueles partos desesperadores que aí vai só assustar, né? É estudar de fato. Geralmente gera bastante segurança e aí qualquer estrutura que você for vai valer a pena. Como que a gestante ela pode saber que ela já está no trabalho de parto? Difícil. Se for o primeiro, né? Principalmente. No primeiro a gente nunca sabe. Idealmente, a gente fala que a fase ativa de parto, a gente tem contrações de 5 em 5 minutos, que apertam, né? Então a barriga endurece e aí você sente ou uma pressão de cólica na frente ou uma pressão nas costas, que é ali no cóccix ou na lombar. Dessa barriga dura empurrando esse neném para baixo. Eu falo que é igual um parafuso, aperta e enrosca, né? Então, aperta a ponto de doer, pelo menos uns 50, 55 segundos, quase 1 minuto de dor, e tem esse ritmo de 5 em 5 minutos. Às vezes começa de 10 em 10, mas tá cedo, porque de 10 em 10 não dá tempo de dilatar, progredir muito rapidamente. Então, você teria que esperar pelo menos umas 2 a 3 horas para ir para o hospital, né, esperando que essa dor não suma, porque às vezes ela vem e ela some, né? Aí você fala, agora não faz sentido mais ir para o hospital. Mas é importante a gente saber se esse bebê tá bem. Então, o bebê mexendo, sentindo que tá tudo bem.
viu que parou de mexer o bebê, você come um chocolatinho ali, só um pedacinho. Deita de ladinho, a gente geralmente fala pro lado esquerdo. O bebê tá mexendo bem, tá tudo bem, tá saudável. Mas geralmente, quando a gestante vê nas novelas, né, ela pensa que a bolsa vai estourar primeiro. Não, né? daí que eu ia perguntar, tem que estourar a bolsa primeiro? Não, tem que sentir a contração. A bolsa que estoura primeiro, a gente fala que é a bolsa de camelô. Ela é a bolsa barata, assim, é falsificada. Porque geralmente a bolsa tem que estourar na fase ativa. Porque aí a gente tem essa fase de primeiro contrai, o colo afina, o colo centraliza. Quando o colo dilata, aí a bolsa estoura, esse bebê vem, né? Porque ele também tem que descer um tobogã. Se a gente pensa que é só dilatar, a gente vai muito cedo pro hospital, pensa que já tá dilatado. Chega lá, o bebê tá lá, nem a bolsa não estourou, o bebê tá alto. Não vai progredir rápido. Mas se você já tem umas contrações, umas cólicas sem ritmo, e a bolsa estoura, geralmente deslancha. Por isso que a gente vê muito no filme, na novela, correria, né? Mas o mais comum, se a bolsa estourar, sem dor, sem muita cólica, sem nada, geralmente a gente não vai ter um parto muito rápido. Estoura a bolsa porque a bolsa, qualquer apertão, ela não aguentou ali, né? A pressão. E qual é a forma de aliviar essa dor? Geralmente, mais legal é a massagem, principalmente, né, do companheiro, os maridos têm umas mãozonas grandes, né? Apertar ali na região do cóccix, aí você tem que ir sentindo, passa um creme e um óleo na mão para deixar quentinha. Se, né, na hora da contração, principalmente, apertar um pouquinho o cóccix, massagear, já alivia sucesso. Se a mulher se incomoda com esse toque, e geralmente, gente, não pega na barriga da grávida, tá? Vem a contração, o pai quer fazer carinho na barriga, geralmente não é legal, dói, né? Geralmente incomoda, mas nas costas é bem-vindo. E o chuveiro quente é, assim, incrível, por isso que tem banheira no cenário do parto humanizado, porque a água quente, ela vem como se fosse, a gente tá com um torcicolo, uma tensão muscular, ela relaxa essa tensão, essa musculatura, então você sente dor, mas um pouco amenizado. Então é um teste também, porque se você vai pro chuveiro e a dor arrocha, é melhor ir pro hospital. Porque geralmente foi bom, entrou na fase ativa. Agora, você vai pro chuveiro e relaxa, né, a barriga, a cólica ameniza, geralmente a gente tem a sensação que vai, né, tipo assim, vai ser o tempo de você ficar uns 30 minutos gastando a água lá e vai descansar um pouquinho mais. E como que a mulher pode preparar para esse momento? Então, a gente geralmente pensa que informação é melhor. Sim. Então, você ler, estudar. Eu deixo aqui a dica. Agora não tem mais no Netflix, né? Mas o Renascimento do Parto 1, né? É um documentário que fala sobre isso, né? Sobre o comércio da cesárea, sobre a dificuldade de se conquistar um parto normal, um parto natural. Por que é tão difícil? Por que nessa briga tão grande para parir no Brasil? Então, é legal estudar, começar aí pelo Renascimento do Parto, é um bom documentário para ver com o marido junto, com a avó junto, né? Mas, realmente, você seguir, por exemplo, as redes sociais, né? Instagram, a gente tem aí podcasts, que você ouça essas informações com qualidade, né? Sim. Porque também você ir lá e pegar qualquer coisa é complicado, né? Você vai pegar muito, tem que dar uma filtrada. Mas profissionais, né, com renome, eles postam muito, né? Fisioterapeutas, enfermeiras, doulas, postam muito conteúdo de qualidade, médicos, obstetras, parteiros, né? Que aí você vai lá no feed e dá uma olhada. Tem um médico fazendo assim, né? O parto normal, lá, agachado com a grávida ali. Aí ele faz parto. Agora o médico tem um feed muito bonitinho, só com o neném no colo. Não sei se ele faz muito parto. Pode ser que sim, mas não parece. Então, procura aqueles que tá lá, de joelho no chão, agachado na banqueta, com o neném cheio de sangue ali. Geralmente é um parteiro raiz. Exercício físico, alimentação, ajuda? Ajuda, faz toda a diferença. Por exemplo, a gente tem a ocitocina, né, que dispara ali o trabalho de parto. Ela é muito sensível, né? Então, se a gente tiver uma paciente que tá com muito açúcar no sangue, come só muito doce, exagera no pão, no macarrão, no arroz, né? Nesse final, geralmente, ele é um inibidor ali da liberação de prostaglandina e ocitocina. Então, não é uma coisa legal, que é muito cultural nosso, comer muito arroz, feijão, macarrão e pão. A gente tem uma dificuldade desse deslanchar do trabalho de parto. Não que seja um problema, a gente vai ter, às vezes, partos lindos, incríveis, mas se a gente pudesse policiar e comer um pouquinho mais saudável e ganhar um pouco menos de peso, então a gente vê 20 quilos, é muito, às vezes, ganhar. Depende, claro, do IMC dessa mulher, vai que ela é uma magrinha, né, um palitinho. Mas o ideal seria ele ganhar até 15 quilos, 12 quilos para essa gestante. Então, se você consegue ter atividade física, que tem uma queima mínima,
Você faz ali 3 vezes na semana de 50 minutos, né? Uma caminhada, pode ser no parque, pode ser no bairro, pode ser no condomínio. A gente já tem uma queima calórica que mantém seu metabolismo legal. Isso é importante para o parto. E um ganho de peso equilibrado, sem dúvida, é um parto muito mais saudável, porque imagina que você tem 20 quilos a mais para carregar com você. Você já não era muito fitness, Sim. e agora você tem que agachar na hora do parto. Tem que dar uma caminhada, isso vai desgastar muito mais a mulher, né? Então, às vezes até depois do parto normal, para uma mulher que teve uma gestação muito puxada, ela vai ficar 2 dias para recuperar a energia. E às vezes, se ela tivesse a cesárea, ela não ia estar tão cansada assim, porque ia ser muito rápido ali. Então, a recuperação do parto normal também está muito ligada a isso, a essa disposição que a mulher já traz na gestação. Então, por isso que a gestação ser saudável, principalmente na reta final, porque o bebê ganha também, né? Sim. Fica com seus 4,5 kg. E geralmente eu vi que tem muitas mulheres que fazem exercício e continuam fazendo exercício, Mantém, né? exatamente. Agora tem gente que nunca fez exercício na vida e aí engravidou e fala, eu quero fazer exercício agora. Não é muito legal no primeiro trimestre, né? Uhum. Geralmente o primeiro trimestre é mais delicado, até esse bebê, né? Se grudar bem ali no útero, não ter nenhum descolamento, né? Desse saco gestacional. Então, se a mulher estava parada e ela vai começar, a gente tem que esperar o primeiro trimestre. Na grande maioria das vezes a gente fala de 12 semanas. Você vai na consulta, fez o ultrassom ali, ó, tá tudo bem. Começa devagarzinho, começa com caminhada, vai com uma bicicleta indoor, né? Alguma coisa ali. Mas realmente virar fitness ou crossfiteira no meio da, gestação, não faz sentido. Por isso que até a gente fala do pré-concepcional. Você ficar saudável, né, ativa antes de decidir engravidar seria o mais ideal para você ter uma gestação mais tranquila. Hoje a gente tem muita pré-eclâmpsia, por exemplo. Sim. A grande maioria, acho que mais de 50% é da genética. A mãe teve, a avó teve, pressão alta na família, mas mais de 50% é pela condição de vida. Então, come mal, come muito embutido, que tem muito sódio, come muito sal, né? É bacon, é calabresa, é presunto. Então, a gente tem uma elevação de pressão, aquele edema que a mulher fica com aquela cara, né? Aquele narizão de batata. É edema exagerado por causa da retenção de sódio, por causa dessa pré-eclâmpsia, né? A gente fala que tem até os casos de eclâmpsia, que é o mais grave. Então, a gente geralmente tendo um hábito de vida, não muito que nem a diabetes também, né, gestacional, que eu falei, que geralmente a gente vai precisar que ela fique um pouquinho mais saudável, né, ou ativa na gestação, e é muito mais desafiador se ela já não era antes, né? E o que acontece com o bebê assim que ele nasce? Ó, o ideal, né, a gente fala assim, primeiro é o Golden Minutes, né, que é o primeiro minuto de vida. Então, para o pediatra, o neonatologista, o bebê tem que nascer e chorar. Né, gritar, ficar rosa, porque ele nasce roxo mesmo. O meu filho nasceu roxo, normal. Lá dentro do útero, eles não são cor de rosa. É quando sai e chora, ou grita, ou, né, abre os pulmões que ele vai corar, né, que vai ficar rosa. Então, o Apgar, que é a nota que o pediatra dá, de 0 a 10, né, então 9, 10, 8, 10, é no primeiro e no quinto minuto. Então, o primeiro minuto é importante para esse bebê. Se esse bebê nasceu e já fez e já tá rosa, sucesso. É ficar no colo da mãe. Então, isso também é uma coisa que você pode escrever no plano de parto, que você quer esse momento da golden hour, seja cesárea ou normal. O bebê nasceu bem, não tem motivo para tirar esse bebê de perto de você. O acompanhante, principalmente, eu falo pros pais, que a mãe tá tão em êxtase ali, né? Ela esquece, o pediatra fala, posso pegar? Ela fala, pode! Aí o pai fala, não! Espera um pouquinho, deixa ela lamber um pouquinho, porque isso dá até uma amnésia depois na mulher, ela não lembra desse primeiro momento com o bebê. Então, ficar um pouquinho mais para ela ir gravando aquilo na memória, que é o imprint, seria o ideal. Colo, TT, ficar ali lambendo a cria. E tem muita gente, muitos que pensa que mulher já nasce sabendo, né? Vamos dizer, a criança nasce, a mulher já sabe. Já sabe ser mãe, e a mulher, às vezes, não sabe nem amamentar, ele já dá a criança para a filha e toma. É bem isso. Né? E como que é esse início da amamentação também, quando assim que nasce o bebê? Exatamente, isso é bem puxado. Inclusive, quando a gente, né, precisa pegar o bebê ali no parto normal, e eu já fiz alguns partos, e você vai empolgadíssimo para entregar pra mãe, tem mãe que faz assim, né? Tipo, calma, deixa eu cair a ficha, não pega de primeiro. E não é uma coisa ruim, não é uma reação negativa. Gente, é muita informação. Ela tava com contração, trabalho de parto e tal, ou tá ali na cesárea, do nada a criança já tá ali fora.
até ela criar um vínculo, olhar e falar, meu, né? Você tem que dar esse tempo para a mulher digerir, né? E pode ser até o segundo filho, né? Aconteceu comigo com o segundo filho. Eu toda empolgada, fui colocar em cima dela, calma. Eu, tá, respira. Eu peguei um paninho, sequei ela. Ai, deixa eu pegar. Tipo assim, caiu a ficha. Mas realmente, a amamentação, principalmente, não é instintivo, tá? Isso é um grande mito. É muito de aprendizado. Então, a gente vai estar junto ali no primeiro momento, principalmente a enfermeira nesse caso, né? A gente vai estar junto ali para posicionar a pega correta, para ajudar, né? Não precisa estar jorrando colostro, né? A gente fica nesse mito também. Eu nunca vi sair leite na gestação. Não vai ver, não espere. Realmente, a partir do momento que a placenta sai, que o bebê nasce, aí que vai começar esse processo de descida do colostro, do leite. Então, também vai sugar nada? Vai sugar para estimular. Ali é fábrica, vai mostrar que chegou, né? Mas a gente vai colocar na posição correta, porque às vezes a gente só coloca ali e instintivamente o bebê sabe sugar. Você colocar o dedo, o pescoço, ele gera um hematoma ali, mas ele chupa, né? Então a gente precisa ajustar essa pega, essa mamada, a posição confortável para a mãe. Então, assim, é muito difícil a amamentação, né? Não só pensando ali no primeiro momento para a mãe, às vezes tem mãe que nunca pegou, né, recém-nascido, nem do primo, nem da tia, do vizinho, né? Então, não é porque ela gestou 9 meses que ela sabe ser mãe. Ela vai aprender igual o pai também, que não sabe ser pai, né? E o pai geralmente vira pai quando o neném nasce, né? É, verdade. Aí você põe no colo, ele assusta. Tem pai que fala assim, a gente vai colocar no colo, não sei pegar, não. Vai pegar. Agora o filho é seu. Mas também é desafiador para eles, né? A gente tem até depressão pós-parto dos pais. É muito raro, mas a gente já viu. Porque realmente ele não sabe, não cria aquela conexão, tem aquele medo exagerado, né? De não estar respirando, de não estar mamando, de não estar engordando, né? Então a gente precisa acolher esses dois. E assim, é uma aventura, mas é desafiador, né? É gostoso, mas é desafiador. Não e o pai tem que saber também que ele tá ali para ajudar a esposa, né? Eu acho que em outros países eles dão até 30 dias para o pai. Aqui eu acho que é 3 no Brasil. 3 a 5 dias, 3 a 5. Uma tristeza. Mas porque ele tem que acompanhar, tem que ajudar, trocar fralda, né? A gente fala que o pai nem é rede de apoio, o pai é pai. Pai é pai. Porque realmente hoje em dia até tá melhor, né? Se a gente for perguntar pros nossos avós, eles nunca trocaram uma fralda, né? Meu avô, meu pai, eu acho que meu pai trocou uma fralda na vida. E ele fala, a gente manda no grupo foto dos neném, ele fala, eu também fazia isso. Mentira, na época dele nem sabia que isso existia, né? Então realmente a gente vê que hoje ainda tá melhor, né? Essa cultura do pai ser pai, participar. Mas que a gente tinha que brigar pela licença paternidade, você falou agora, pega num, né? Porque às vezes é só o que a mãe tem, o pai. Ela tá longe da cidade da mãe dela, da sogra, e o pai vai ficar 3, 5 dias, imagina, não dá nem pra passar aquele pico, não caiu nem umbigo, né? Quando a gente fala. E o pai já tem que voltar pra trabalhar, e aquela correria. A licença maternidade eu também acho muito ruim ser 4 meses, né, pela CLT, porque a amamentação exclusiva é até 6, então já não bate, né, a gente tinha que brigar mais um pouquinho aí as feministas, né, as mulheres, porque realmente 6 meses seria o mínimo, e a gente tem algumas estruturas que aceitam as férias, outras que não, né, e vira um caos a vida da mãe também para, né, pôr esse neném aonde? Na creche, como que tira esse leite, onde que armazena. Realmente é uma jornada extenuante essa fase aí de amamentação e, né, do maternar, né? O triste também é que às vezes no hospital, por exemplo, quando nasceu os meus gêmeos, eles nunca perguntaram, vai ser só peito? Você vai aguentar dar só peito? O que eles já fizeram? Já trouxeram leite. Eles já mamaram. Não é por mal, vou te falar, é pra tentar ajudar na mente deles, não é? Mas a gente fica ali, poxa, eu não vou dar conta então, né? Você já se cobra, né? Já pesa. Não, eu amo não. Sucesso. Me ajudou muito, mas tem mãe que fala, eu não quero dar não, só quero dar leite, mas geralmente já sai com prescrição se necessário, né? Inclusive, tipo, se necessário, tem um não. A gente realmente, ó, minha filha, por exemplo, nunca usou uma lata de leite lá em casa. Meu marido achou o máximo, né? Mas o meu filho, como eu já trabalho muito com parto, eu falei, olha, depois dos 6 meses, né, eu acho que eu vou precisar de ajuda aí das latas, né? Porque realmente é outra logística. Eu fico 20 horas fora de casa, eu saio no meio da madrugada, volto no outro dia à tarde, né? Então, realmente, para ele, pequenininho, com o papai, com a babá, com a vovó, precisava de um suporte. Mesmo eu ordenhando, eu sempre consegui ordenhar, graças a Deus, tive uma boa... Fui doadora de leite nos dois pós-parto, mas mesmo assim,
a função de ordenhar, de armazenar, de esterilizar, de guardar, já estava pesando. Então, o Nan foi meu amigo também nessa fase aí de 7 meses pra frente, mas ele não gostou, não. Eu queria muito que ele adorasse o Nan, ele ama TT. Acostumou, falou, não, eu quero TT mesmo, esse leite aí, ele cospe, ele vê a mamadeira, ele vê, na época era na colherzinha, né, pra não fazer confusão de bico, né, com a mamadeira, ele olhava a colher assim, já indo pra trás, assim. Fala que não existe leite fraco, né, mas o meu era muito, muito pouquinho, porque eu já fiz cirurgia de mama. Entendi. Tá? Então ele saía pouquinho. Então os meus gêmeos, ele acordava em 2 horas. Só que 2 horas acordava um, 2 horas depois acordava outro. Então se não fosse o não ia ter vida, né? Não ia ter vida. Não ia estar aqui para contar a história. Não, realmente. A gente precisa dessa organização. Quando a gente tem fatores, por exemplo, como cirurgia bariátrica, redução de mama, o próprio diabetes gestacional ou hipotireoidismo, algumas condições clínicas também, às vezes a gente tem um pouquinho de baixa na produção. Então, a baixa produção existe. A gente não tem um leite que seja fraco. Ele tem menos quantidade do que o ideal. O que a gente faria para aumentar essa quantidade? Então, aumentar as vezes que o bebê mama. Então, se ele fosse mamar 10 vezes no dia, que é de 2 em 2 horas, ele vai mamar 15. Isso é muito extenuante, mas o corpo se vira em mil e produz aquele leite, o bebê ganha peso, fica bonitinho, mas a mãe some, né? Porque é 15 mamadas, um bebê, né? Ou um filho. Então o corpo se desdobra para fazer a produção, né, a mais. A gente costuma falar dos galactogogos, então tomar chá, extratos, né? Alguns medicamentos são prescritos para ajudar nessa produção, mas de fato a gente tem algumas condições que vêm com menos quantidade. E aí a gente também precisa pesar esse bebê e ver como que ele tá. Não tá desidratado, sem fazer xixi, se ele não tá perdendo ao invés de ganhar peso demais. Claro que quando nasce ele perde, né? Nessa fase é normal, mas depois não, ele tem que ser ascendente esse crescimento. Mesmo que seja devagarzinho, mas tem que ser ascendente. Então, a gente tem sim baixas produções, e aí a gente tem que ajustar o que é. Se não é uma fono, o bebê mama errado, capega errado, produz menos, ou se a gente tem condições maternas que atrapalham, por exemplo, a gente tem também condições do bebê, um bebê prematuro, ele não mama certo, ele dorme demais, e aí a gente ouve que não chora, não mama, né? Sim. Se o bebê prematuro não chora, ele não mama, a produção fica ruim e ele perde peso, então assim, tem que ter, às vezes, uma consultoria de amamentação ou um pediatra parceiro da amamentação. Acho que o seu era, né? Que tava cobrando você amamentar 6 meses. Realmente, a gente precisa, porque o leite materno, gente, pensando aí, né? Nos benefícios, mesmo que, né? Há um trabalho aí extenuante, é pro resto da vida. Sim. É uma poupança, um investimento que se você puder, 1, 2 anos que seja, investir, é pro resto da vida, essa proteção da imunidade, a proteção contra doenças como cardiovasculares, como, né, diabetes e pressão alta para essa criança, esse adulto, né? Sim. Então, se fosse assim, o que a gente vai fazer para esse bebê ser bem saudável? Se possível, nascer de parto normal, que é muito saudável, e mamar pelo menos uns 6 meses ali, ou 1 ano a 2 anos, que é o preconizado, porque sem dúvida a saúde dele vai ser muito melhor, né? E o puerpério costuma ser negligenciada. Como orientar melhor as mulheres para esse período? Realmente, o puerpério é muito desafiador. A gente fala de 40 dias, né? Mas a gente vê que tem 2 anos, às vezes, que a mulher ainda tá no puerpério, né? Mas realmente, esse período, principalmente, né, dos primeiros 40 dias, a gente tem uma baixa, né, um delay ali hormonal. A gente tem uma nova rotina, seja com 1 ou 2 ou 3 filhos, né? Toda para organizar. A mulher não tá mais, assim, produtiva, né? É muito difícil uma mulher que acabou de parir ali no puerpério conseguir voltar a trabalhar, render, fazer alguma coisa para ajudar na renda de casa. Então, ela tem que minimamente se organizar para cuidar daquela, né, cria que chegou. E aí a gente vê muito abandono, né, dessa mulher, ou uma cobrança. Por exemplo, pai que você falou, né, que às vezes não ajuda e ainda cobra. Tipo, sim, como assim você não tá dando conta de amamentar? Eu vou ter que comprar a lata de leite ainda. Já tá caro, né? Já tá um caos. Então, a gente precisa, na verdade, suporte para essa mulher. E hoje a gente vê, porque antigamente eu acho que era mais comum. Todo mundo ia para casa ajudar, né? As irmãs, as tias, todo mundo ajudava. Tinha até mãe de leite, né? Para ajudar.
uma bagunça meio caótica, mas que tinha mais rede de apoio do que hoje. A gente vê a mulher muito sozinha nesse cenário. E aí a gente tem mais casos de depressão pós-parto, por exemplo, nesse período. Então, precisa proteger essa mulher, acolher. Ela tem que fazer repouso, descansar. O que ela tem que fazer, no máximo, é amamentar ali, né, no momento que ela está disponível. Você tem que trazer água, tem que ter comida pronta, não dá para ela mesma ir lá cozinhar a comida dela, que ela está suprindo um bebê, ela tem que ser suprida. Então é muito desafiador ainda esse puerpério. Hoje, principalmente, né, nesse mundo de tudo é na rede social, o povo só manda mensagem. Fica a minha dica aqui, ó. Se a sua amiga teve neném, manda um iFood lá para ela, um bolinho, né, uma comidinha, se você não quer visitar, porque hoje a gente também evita visitar, né, o recém-nascido. Manda uma comidinha, um presentinho, umas flores, isso aí faz diferença, viu? É igual eu falo, a rede de apoio, pode ter uma rede de apoio, mas evitar ir muitas pessoas na casa de bebê recém-nascido, exatamente, né? porque o recém-nascido a gente quer proteger, né? Sim. Mas aí essa mulher fica meio esquecida, por causa desse exagero de afastamento, né? Que a pandemia acabou também aumentando esse afastamento muito do medo do bebê adoecer, né? Os pais proíbem até a avó visitar o neném, e essa mulher fica sem rede de apoio às vezes, então não é legal esse afastamento. É claro que a gente precisa proteger o bebê, então a gente fala assim, a mãe cuida do bebê, mas quem cuida da mãe? Quem que cuida da mãe? Então não precisa você ir lá dar colo pro recém-nascido, você vai lá dar colo pra mãe. É levar comida, é arrumar a casa, vai de máscara, passa um álcool. Sim. Nem toca no neném, porque dá uma vontade, né, de cheirar e apertar, mas não tá na hora ainda. Então, o ideal seria isso, a gente cuidar da mãe e não do bebê, né? O bebê, a mãe vai aprender a cuidar, se ela estiver bem assistida, ela vai se gerenciar melhor, sem dúvida. E Laís, para as mamães gravidinhas que estão assistindo e estão ouvindo a gente, como que ela faz para entrar em contato com você? Seu endereço, telefone, Instagram? Ah, com certeza. Vai ser um prazer atender todas, apesar da minha correria. Porque todo mundo fala, como que você dá conta? Eu falo, não dou conta, né? Mas realmente, todos os dias a gente recebe um contato por indicação das colegas médicas, das colegas, né, das outras pacientes. Paciente é uma coisa que, né, gera um engajamento incrível. Elas mesmas põem 10 grávidas para ir atrás de você. Mas realmente, nas redes sociais, a gente consegue trazer bastante informação, apesar que, né, eu tô sumida das minhas redes com a correria, mas a gente tem, né, o @perfil materno, que eu trabalho como Laís lá, né, como enfermeira, como parteira, como consultora de amamentação, mas eu coloco bastante do meu maternar, com uma de 5 anos e um bezerrinho de 1 ano, né, e também no @nascerjunto, que é a empresa que eu sou sócia, né, e eu trabalho lá fazendo bastante também um pouco da mídia, porque, né, as meninas deixam tudo pra mim, só porque eu sou tagarela, né? Então eu falo bastante lá também. As meninas trabalham comigo na mesma linha de pensamento, né? Pensando aí, preconizando para o parto mais saudável, a gente chama isso de parto adequado, né? Qual que é o parto adequado para todo mundo? Não tem, cada um é um, né? É individualizado esse cuidado, esse olhar. E aí a gente também, no momento, né, eu tô atendendo na Clínica da Mulher, mas só conforme agendamento, porque aí eu me organizo melhor, né, atendendo somente particular, não consigo atender plano. No SUS eu acabei pedindo exoneração, né, não tô conseguindo assistir, então bastante gente me procurava lá no SUS para fazer os partos, era muito gostoso. As meninas falavam, Laís tá lá de plantão, vai pra lá. Agora, atualmente ainda não, se Deus quiser, esse ano eu fiquei em primeiro lugar ali no concurso do Júlio Miller, se Deus quiser, vão me chamar já para enfermeira obstétrica, então quem sabe já vou estar por aí também, se você está pensando em engravidar, já segue a gente lá para encontrar, tá bom? Mas foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, Laís. Pessoal, curta, compartilhe, dá o joinha. Obrigada.